Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós vamos ver nesta manhã, seguindo aqui São Luís de Montfort, pois hoje é um sábado e vamos falar da Santíssima Virgem, a inimizade única que Deus pôs na face, em realidade, entre céu, terra e inferno. Teve uma inimizade que nunca haverá amizade, e quem pôs essa inimizade foi Deus. A inimizade entre a luz e as trevas. A inimizade entre os filhos da serpente contra a mulher. A inimizade entre, simplificando para as crianças, o bem e o mal. Foi Deus que pôs, e Deus jamais vai permitir e poderia uma reconciliação entre estes. Então nós vemos aí que é bíblico. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Os santos padres comentam essa passagem e vão dizer que esta mulher não pode ser Eva, porque Eva estava falida ali. Eva já estava derrotada. Então, é a mulher. A mulher, no sentido pleno, por isso vamos ouvir nosso Senhor chamar sua mãe de mulher. Mulher, ainda não chegou minha hora. Mulher, eis aí teu filho, aos pés da cruz. O protestante vai dizer, não, mas não chamava de mãe. E aí uns católicos vão falar, é verdade, pois é bíblico. Mas quando o nosso Senhor chama a sua mãe de mulher, ele está designando para um bom entendedor, católicos, que é a mulher que vai esmagar e já esmagou a cabeça da serpente. É a mulher que pode, só ela pode destruir os descendentes da serpente. Só ela. Então, como quando ouvimos no Evangelho, mulher, não chegou minha hora, mulher, eis aí teu filho, é a mulher muito melhor do que aquela que Deus criou perfeita no paraíso terrestre. Porque aquela não é mãe de Deus. E esta, aos pés da cruz, no presépio e na vida de nosso Senhor, e em toda a eternidade, é a mãe de Deus. Então vai dizer aqui o santo, uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, inimizade irreconciliável, que não há de durar, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. Isso aqui é fato. Desde o momento em que Deus criou a Santíssima Virgem, o mundo não é igual. Se os senhores verem a fúria historicamente relatada do demônio sobre a face da terra, coincide com a encarnação do Verbo. Imperadores romanos e todos os cruéis que se opuseram ao Evangelho. A crueldade do homem vai muito longe, e nós sabemos disso, ou experiência própria ou alheia. O homem é terrível, hein? Mas só que tem um pozinho de chifre de Satanás aí, no mínimo, umas pitadas para fazer pior o que um homem cruel é capaz de fazer, ou homens cruéis são capazes de fazer. É ver a história dos mártires. Crianças, hein? Trucidadas por homens, imperadores. Sadismo, amor a prazer na tortura. Não. Ódio a Deus. E um ódio a um Deus que eles não conheciam, como a gente vai odiar algo que nós não conhecemos? Mas quem os manipulava sabe muito bem que é Deus.
Satanás foi o primeiro a se levantar contra Deus. E assim poderíamos passar a manhã, tarde e noite, bons dias, passando fase por fase da nossa história. Mas vamos pular séculos, muitos. Vamos ao século XVI, protestantismo. Nunca, jamais teve, antes dele, cristãos, com aspas, até as cordilheiras, indo e voltando muitas vezes, que odiasse a Santíssima Virgem. Arianos não odiavam, nestorianos não odiavam, monofisistas não odiaram, priscilianos e todos os hereges e cismáticos. Nunca, jamais perseguiram ou odiaram a Santíssima Virgem. Mas a partir deste infeliz, ódio e pavor. E porque vamos vendo aí que vai se intensificando a batalha final, decisiva, hein? O inimigo de Deus agora quer se levantar contra Deus, baixo ofensa à sua Mãe Santíssima. O evangélico, o protestante, como os senhores quiserem chamar, o crente, qualquer nome, estes odeiam Nossa Senhora. Ó, nem o macumbeiro, hein? Nem o espírita tem este ódio que esta linhagem tem. Aí nós vamos lá, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os descendentes dela. Então, se vemos esse ódio brotar, aí nós vamos chegar à conclusão muito simples, que essa gente que odeia Nossa Senhora só pode ser da linhagem de Satanás. Padre, o senhor é intolerante. Olha, é intolerância bíblica. Não tem outra coisa. Ademais de não gostar, detestá-los, mas isso é fundamento bíblico. Eu teria que rasgar o terceiro capítulo da Bíblia. Não posso. Não podemos. Aí falo, mas porque é idolatria, Maria, Maria, Maria. Não, não é idolatria. Porque em nenhum aspecto essa gente respeita a Santíssima Virgem, nem como a mãe de Jesus, que eles têm por Jesus, não o Jesus que nós temos, hein? Mas tem em grande consideração. Se aproxima, alguns mais, outros menos, do Jesus nascido de Maria. E como pode esse ódio? Inclusive, desprezando ou silenciando passagens bíblicas que dizem ter grande estima pela Sagrada Escritura, e não é verdade. Então foi Deus que promoveu essa inimizade. E vemos recair aí a sua amizade, a sua união com a sua mãe, e os nascidos da sua mãe são o quê? Seus irmãos. Os que têm a fé pura, limpa, imaculada, católica, apostólica e romana. E à margem destes, os filhos da serpente. Religiosamente vamos colocar todos os cismáticos e hereges. Mas é verdade que tem cismáticos que respeitam a Mãe de Deus. Os ortodoxos, entre aspas, ortodoxos, são heterodoxos, mas assim são chamados. Vamos chamar os bois com seus nomes. E alguns protestantes também, vamos ser justos, anglicanos, alguns, do seu jeito, mesquinho, mas alguma coisa. E até luteranos, dependendo de onde saíram, ou como se encontram, deve ter algum vitral de uma igreja que eles esqueceram de jogar uma pedra, porque a igreja do século 13, 14 e 15, por amor à arte, não quebraram ainda o vitral, a imagem daquela igreja luterana, mas é uma imagem de escultura como qualquer outra para eles, que representa uma pessoa que está na Sagrada Escritura. Isso não é amor. Isso não é respeito, isso não é veneração. Mas vemos então duas descendências. Não existe uma terceira. A que não é da linhagem de Deus e uma que não é da linhagem de Satanás. Não existe aqui o indiferente. O indiferente da linhagem de Satanás. Não existe uma terceira linhagem ou descendência. Ou os nascidos de Deus, ou os nascidos da serpente. Inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e filhos e sequazes de Lúcifer, diz aqui São Luís de Montfort. De modo que Maria é mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Então nós vemos aí esta onipotência de graça que Deus confiou à sua mãe
sobre Satanás. Por isso, aquelas seitas satânicas, todas elas, mais ou menos orquestradas pelo inimigo, porque umas o diabo se esmerou muito, e na outra ele só aproveitou o péssimo que o homem tem para fazer sem Deus. Tem de todo esse tipo. E, em todo caso, esta gente vai ser derrotada pela Santíssima Virgem. Nós falamos do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Agora demos um salto 1917, 1920 alguma coisa, 45 em realidade. As visões da irmã Lúcia do Imaculado Coração de Maria. Pois então, vemos que é bíblico. Nossa Senhora vai esmagar a cabeça do diabo. Esmagou já na sua Imaculada Conceição, mas vai esmagar de modo definitivo. Ele vai ficar sem cabeça, pelos pés imaculados da Santíssima Virgem. E junto com o esmagar a cabeça do pai da iniquidade, esmagam-se todos os filhos da iniquidade. Assim que o triunfo do Imaculado Coração de Maria também é o triunfo da nossa fé, da nossa igreja, da nossa religião, triunfo também dos soldados de Cristo que esperamos ser. E foi dada essa hora decisiva. Maria Santíssima, como Mãe de Deus, que vai acabar com satélites e com o próprio Satanás. Segue o santo dizendo: ela lhe deu até desde o paraíso tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira aos demônios é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens, e em certo modo, em certo sentido, o próprio Deus. Não que a ira e o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que o da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são ilimitadas, mas, em primeiro lugar, Satanás é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade humilha mais do que o poder divino. Isso é bíblico, porque olhou para a humildade da vossa escrava. Por isso todas as gerações me chamarão bem-aventurado. E até o diabo, no inferno, ele tem que reconhecer, ele reconhece que ela é bem-aventurada. E nós estamos falando de uma pessoa humana. É uma inimizade entre uma mulher, uma pessoa humana, e uma pessoa angélica. E não é um anjo de chifre raspado lá do paraíso, hein? Que caiu. É um anjo de autarquia, que vai ser vencido por uma mulher que se foi elevada à maternidade divina, mas se rebaixou diante de Deus, reconhecendo escrava de, coisa que o diabo odeia, a humildade da Santíssima Virgem. Por isso não existe, se alguma vez apareceu uma Nossa Senhora de alguma coisa e falar que o diabo atentou, não tinha como. Nossa Senhora não poderia ser tentada por Satanás. Ah, mas Nosso Senhor foi. São tentações externas, são sugestões, hein? Porque a alma de Cristo está blindada pela divindade e a de Maria Santíssima pela sua alta virtude. Abismo. Então o diabo não tinha que lhe sugerir, fala mal da sua vizinha. Não tem como. Joga uma praga em Caifás. Não tem como. Busca a vingança pelo seu filho. Não tem como. Ela está conformada com a vontade de Deus. Duvide da presença de Deus que nos salvou seu filho da cruz. Não tem como. Ela tem fé em Deus plena. Sabe que em 3 dias ele estará glorioso. Então o diabo não tem por onde oferecer nada à Santíssima Virgem. E diante desta alma humilde, escrava de Deus, o diabo, se pudesse, ao ouvir essas palavras, vomitaria 3.000 anos sem parar. Porque ele causa pavor, humildade em almas grandes. Porque quando a gente não tem nada, é muito simples, não tenho nada, não sou nada. Agora, sendo mãe de Deus, escrava de Deus. E o diabo não se conforma. Aí está a onipotência da Santíssima Virgem. Uma mulher, mãe de Deus, escrava de Deus, que tem o poder de esmagar o soberbo iníquo. Agora vamos às heresias. Vamos ao cisma. Todas elas serão sempre
um ato de orgulho. Lutero achou que era mais acertado que todos os padres, que todos os apóstolos, que todo o evangelho, que todos os 1500 anos, 1517 anos de igreja católica. Então ele se achou tal. Orgulho, Nestório e todos os outros hereges, a mesma coisa. Assim que quando Nossa Senhora esmaga a cabeça do soberbo, a causa da soberba, a massa esmaga a cabeça daqueles que recolheram da fonte da soberba, que é o diabo, a mesma iniquidade. Neste sentido, suponho que ficou claro, Nossa Senhora tem essa onipotência de graça para vencer Satanás. Este poder foi lhe dado por Deus. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios, que, como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infundiu-lhes mais temor um só dos seus suspiros por uma alma, que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças, que todos os outros tormentos. Aqui o santo parece fazer alusão ao caso de um exorcismo que São Domingos de Gusmão fez. E tinha um primo que havia zombado do Santo Rosário. Então, São Domingos foi pregar, como fazia sempre, essa devoção, e por permissão divina, ele ficou possuído por 15.000 demônios, espíritos das trevas. 1.000 por cada mistério do Rosário que ele havia zombado. E diante daquela cena de horror, São Domingos foi exorcizar lá aquele infeliz blasfemador. E neste exorcismo, o diabo faz um poema, por sinal muito bem feito, forçado pela onipotência de Deus, em que ele reconhece a majestade da Santíssima Virgem, sobre terrível para o inferno. Aí depois disso, pela boca forçado, ele confessou, começaram a rezar o rosário, e a cada mistério 1.000 espíritos das trevas saía deste infeliz. Ao final do rosário, ele estava libertado. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. E o que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Então vemos o poder da Santíssima Virgem sobre este espírito das trevas. E este combate começou lá no paraíso. Quando Adão sucumbiu, começou um combate dos homens aliados com Deus para vencer, fazer guerra ao demônio e ao inferno. E quando nós conseguimos vencer nossas batalhas? Quando estamos com a Santíssima Virgem. Pode ser católico, pode rezar os salmos, pode fazer jejum. Se não está com a Santíssima Virgem, não vencerás. Deus determinou que ela é a general desse exército. Nós não podemos excluir a Santíssima Virgem, porque vamos lutar com o nosso modo e vamos perecer. Isso não serve somente contra os inimigos externos, o comunismo e todos essa sociedade perversa. Não, também serve para os nossos pecados, as nossas fraquezas, misérias. Nós só vamos conseguir praticar a virtude da fortaleza, da paciência, da castidade, humildade, qualquer outra virtude, se estivermos aliados a Nossa Senhora. Por quê? Do coração de Maria, tesouro de todas as virtudes, tiramos uma parcela de virtude e enriquecemos nossas almas. Quando nós não fazemos isso, nós recolhemos das trevas os vícios que nos assolam. Então a presença de Nossa Senhora é como um sol, um farol. No meio das trevas, ela o que faz? Dissipa a escuridão. E a ausência da Santíssima Virgem, trevas densas, e andando, batendo a cabeça, não achando saída. Nossa Senhora, então, é esse farol, por isso chamada estrela do mar. Na tempestade, todo furdunçular, a estrela indica o caminho. E como dizia São Bernardo, invoca a estrela, invoca Maria, não se perderá. Então, senhores, o santo vai seguir falando dessas inimizades, vamos vendo cada sábado um pouco, mas lembremos-nos, nós estamos numa batalha. Às vezes ficamos um pouco racionalistas, achando que a sociedade está perdida, é verdade,
por erros humanos também, mas tem uma inteligência nessa perdição que supera o homem mais perverso e inteligente que possa haver. Satanás é um anjo, não dorme, não se cansa, hein? E por outro lado, nós vemos que quando tudo tende a ser perdido, nós conseguimos alguma coisa. Há um auxílio que supera a fragilidade nossa, e esse auxílio é da Santíssima Virgem Maria, graça de Deus Nosso Senhor. A igreja tinha 12 homens, um se perdeu, matando 11, acabou. Resolvido por judeus. E quem conseguiu matá-los? O Império Romano. Acabou com a morte dos apóstolos, cresceu mais. Então vemos que quando toda a ação católica parece sucumbir, é fraca e ineficiente, ela cresce, por graça de Deus, e sempre intercessão da Santíssima Virgem. Isso nós podemos aplicar à sociedade católica, sempre, mas também à nossa alma. Nossa alma estará mais virtuosa, menos viciosa, quando tivermos uma devoção íntima com a Santíssima Virgem. É mais do que pronunciar, recitar fórmulas, mas é entrar no seu coração, estar abaixo dessa maternidade e esse senhorio, porque ela é rainha de todos aqueles que servem ao Senhor. É confiar no cetro dela, está aos seus pés, o mesmo que esmagou a cabeça da serpente, está sempre ali para que possamos encontrar a misericórdia de Deus. É mãe. Mãe, todos temos e sabemos o que isso quer dizer, pelo amor de Deus. Agora imagine a mãe de Deus que nos ama, por quê? Deus nos deu a ela. Aí todo perrengue, toda preocupação, todo desatino, todo desequilíbrio, tudo nós podemos obter se estivermos ali aos pés da Santíssima Virgem. Então, por isso nós não tememos nada e ninguém. Não devemos. Ah, meus problemas, tem solução, vamos ao coração de Maria. A sociedade tem solução, vamos ao coração de Maria. Se nós não podemos melhorar, pelo menos o mal não nos atingirá, porque é o escudo que nos protege. Temos que estar abaixo ali, sua sombra, sua luz. Então, senhores, peçamos nesse sábado, um dia dedicado pela devoção à Santíssima Virgem, essa graça. E repito, ter essa intimidade com a Santíssima Virgem. E um meio eficaz, sumamente eficaz, é ler o tratado e, no momento da graça de Deus, livre, espontaneamente, generosamente, bem preparado, se consagrar como seu escravo. Aí toda esta espiritualidade vai penetrar na nossa alma e vamos respirar este ar mariano que precisamos para não nos intoxicarmos com a carne putrefata, com o mundo perdido, com tantas coisas adversas à sanidade da nossa alma, da nossa mente e do nosso espírito. Então que Nossa Senhora nos dê essa graça de amá-la cada vez mais conforme o desejo de Deus. Que amemos Nossa Senhora como digna Mãe de Deus e como nossa Mãe misericordiosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.